e técnicas de controle, a gente conseguiu ver bastante coisa. A gente vai conseguir cumprir a apostila inteira, né? Todos os tópicos que eram para ser falados, a gente vai conseguir cumprir até a próxima semana. Então, tá bom, tá tranquilo até. Mas, opa, desculpa. Na aula de ontem, né, de técnicas de controle, a gente viu sobre motores, né? Então, nós tivemos a apresentação sobre os 4 tipos de motores, cada aluno ficou com uma apresentação. Nós vimos também, né, quando a gente vai fazer um projeto que contém um motor, o que a gente tem que levar em conta, né? Então, a gente precisa levar em conta qual que é a tensão, a máxima tensão, qual que é a tensão que ele vai trabalhar, corrente contínua, corrente alternada. Também nós vimos a questão onde ele vai ser instalado, se esse lugar ele tem muito ruído, muita vibração, campos magnéticos, e a parte de potência, torque e velocidade. Então, a gente tem que estar sempre se atentando a esses vários aspectos para quando a gente vai fazer um projeto que contenha motores. Boa noite, Leandro, tudo bom? Então, a gente tem que estar sempre vendo essas partes, tá bom? E nós vimos ontem também 2 tipos de motores. Até teve a apresentação dos meninos, mas a gente viu um pouquinho mais sobre como funciona. Então, nós vimos motores assíncronos e motores síncronos. A principal diferença entre eles é que o motor que ele é assíncrono, ele não vai conseguir sincronizar a velocidade do estator com a velocidade do rotor. Vai entrar, ele tem essas 2 partes, né? O estator que inclui a carcaça, as chapas, e dentro do motor, ali a gente vai ter o rotor, que é onde vai estar ligado o eixo, também tem umas chapas. E quando a gente energiza essa parte, só fazendo uma revisão, tá? Quando a gente energiza essa parte desse estator, nós vamos gerar um campo magnético. E esse campo magnético, ele vai girar, né? Um campo magnético girante. Pela constituição, pela forma que esse estator ele é feito, né? Pelos enrolamentos que contém nele. E quando aparece esse campo no estator, o rotor ele vai tentar acompanhar. Só que no caso dos assíncronos, ele não consegue acompanhar, porque tem um fator que chama o fator de escorregamento, que ele nunca vai conseguir acompanhar. Então, esses tipos de motores, eles por isso que se chamam assíncronos. E nós temos o outro tipo de motor, que é o motor síncrono. Esse motor, na constituição dele, né, ele tem a parte... Peraí, opa, que eu abri outros negócios aqui. Então, ele tem uma parte, a constituição do rotor dele, uma parte consegue a diferenciação entre norte e sul. Então, essa diferenciação faz com que a gente consiga sincronizar a rotação dele com a rotação do estator. Então, por isso, ele é sincronizado. Ok? Então, essas são as diferenças. Então, o síncrono é possível sincronizar, ele sincroniza com o campo girante do estator, enquanto o assíncrono não sincroniza. Os motores assíncronos, eles vão ter uma rotação elevada, mais uma potência mais baixa, enquanto o motor, que ele é síncrono, ele é o contrário. Então, ele vai ter uma rotação mais baixa, mais uma potência mais elevada. Então, vamos agora continuar. Nós vamos falar sobre o motor de corrente contínua e sobre o motor de passo. Depois nós vamos ver sobre o que é o soft start e o inversor de frequência, e depois a gente vai fazer uma simulação, ok? Boa noite, Alan. Boa noite, Pierre. Boa noite, Leandro. Deem oi aí para os colegas. Bem-vindos à aula. Boa noite, professor. Então tá, gente, ó. Então, como o próprio nome já diz, né? O nosso motor de corrente contínua, ele tem esse nome porque... O Leandro tá dando tchau aí. Então, ele tem esse nome por causa que ele vai ser alimentado por uma corrente contínua. Então, nosso motor assíncrono e nosso motor síncrono, eles são de corrente alternada. Já o nosso motor de corrente contínua, o próprio nome já diz, a gente vai alimentar ele com uma fonte de corrente contínua. Pode ser uma bateria, uma pilha, qualquer coisa que tenha uma corrente de alimentação contínua. O modo dele trabalhar, a gente também vai ter ali uma parte do estator e do rotor. Essa parte a gente vai ter uma troca de energia tanto com o rotor, deixa eu desligar aqui. Pronto.
É porque eu coloquei uma luz aqui, mas a luz é muito quente, não funciona. Desculpa. Então, nós temos, e esses motores de corrente contínua, eles, assim como os assíncronos que a gente viu naquela tabela, dependendo da constituição dele, eles vão ter nomes diferentes, né? Porque a forma que eles são constituídos vai modificando, então eles vão ganhando nomes diferentes. Ele pode ser, ó, essa parte de troca de energia dele pode ser através de escovas, então ele vai chamar o motor de corrente contínua escovado, ou motor de corrente contínua sem escovas, que ele é chamado de brushless. Então, ele tem esses dois nomes que você consegue encontrar. E ele é muito fácil de ser trabalhado, esse motor de corrente contínua, né? Então, tanto que essa parte do Arduino, que eu acredito que vocês vão utilizar no projeto de vocês, ele é muito fácil de você fazer essa utilização dele. Você pode variar, por exemplo, a rotação, né? Só mudando o sentido, né? Que vai entrar a tensão dele. E para você controlar a velocidade dele, você vai variar a tensão. Então, ele é um motor muito fácil de ser trabalhado e também muito utilizado. Já quanto ao nosso motor de corrente alternada, para a gente variar essa parte da velocidade, a gente vai ter que variar a nossa frequência. Boa noite, Rodinei, tudo bom? Ai, feliz que eu tenho 6 alunos hoje. Boa noite. Boa noite. Então, a gente vai ver agora, assim como a gente viu, né, o que compõe o assíncrono e o síncrono, a gente vai ver partes que compõem esse motor de corrente contínua. Mas tudo bem se a gente não gravar tudo que tem dentro dele, que nem eu falei na aula de ontem. Se a gente precisar fazer uma manutenção, a gente pode consultar esse fabricante e o fabricante vai informar para a gente. Por exemplo, a VEG tem um catálogo, um manual que tem 150 páginas falando exatamente o que é cada parte. Então, a gente não precisa ficar desesperado de saber tudo, todas as partes, até porque até as coisas vão evoluindo, né? Então, a gente vai procurando essas informações. Mas a gente saber o básico, né? Como que alimenta, o princípio de funcionamento, é essas partes que a gente tem que se atentar, tá bom? Mas então, vamos lá. Então, esse motor de corrente contínua, ele é composto por um eixo que também vai estar acoplado ali no seu rotor. O eixo, a gente sabe, né, que vai ser essa parte que vai girar, vai ser a parte que gira do motor, onde a gente vai colocar a nossa carga, que é o que a gente vai utilizar ali, que a gente vai querer gerar esse trabalho, nesse nosso movimento. O nosso estator, ele vai ser composto por um ímã e um comutador. Esse comutador, que ele é presente no motor de corrente contínua, ele tem essa função de transferir a energia da fonte de alimentação para o rotor. Então, nós vamos ver aí, inclui uma nova peça, né? A gente estava sempre falando sobre rotor e estator. Quando a gente coloca no motor de corrente contínua, a gente vai adicionar esse comutador, que vai fazer essa transferência de energia dessa nossa bateria, dessa nossa pilha, para o nosso rotor. O rotor, como até o próprio nome já meio que dá a entender, né, ele vai funcionar para ter essa rotação do nosso eixo, que vai estar onde vai estar acoplado a nossa carga. Vai fazer a comutação das bobinas de acordo com a rotação, vai induzir a força e produzir uma baixa relutância, né? Então, o que é essa parte de produzir uma baixa relutância? A relutância, quando a gente fala em motores, é muito parecido quando a gente fala em resistência em circuitos elétricos. Então, quando a gente fala essa palavra relutância, é para ele produzir uma baixa resistência a esse movimento. Então, tudo isso entra nessa parte também do rendimento do nosso motor, né? A gente não vai querer que esse motor ele tenha uma resistência a essa força que vai ser gerada. Então, a forma que ele é constituído, a forma que esse rotor ele é constituído, é para diminuir essa resistência. Aqui nós temos as partes, né, do rotor, então vamos se atentar aqui para essa imagem. O rotor é a parte interna, então a gente vai ter o estator e a parte do rotor. No nosso motor de corrente contínua, ele é dividido em 4 partes. Nós temos o eixo da armadura, então é o que vai transmitir nessa parte da rotação, onde a gente vai ligar a nossa carga. O núcleo da armadura, que é onde está conectado o nosso eixo. O enrolamento da armadura, que são as bobinas que vão estar isoladas do núcleo. E o nosso comutador, que pode ser dito como uma chave que vai comutar essas bobinas de acordo com a rotação do eixo. Então, conforme a gente até viu no slide anterior, né, esse nosso comutador ele vai ter essa função de passar essa energia
de corrente contínua para o nosso rotor. Então, por isso que ele é também chamado como uma chave, né? Vai permitir ou não essa passagem dessa nossa energia. Então, a gente pode ver ali na nossa figura, né? Nós temos o nosso eixo, o nosso comutador, as nossas escovas, as bobinas que são montadas no nosso rotor, e na parte de fora nós temos o nosso estator magnético, ok? Agora nós vamos ver as partes que são compostas do nosso estator. Então, o nosso estator, a gente sabe, né, que ele, primeiramente, vai ser composto pela nossa carcaça. A nossa carcaça é aquela parte externa do nosso motor, né, que vai receber a chuva, que vai, onde, no caso, né, do motor assíncrono. Então, é ele que vai ficar exposto ali ao nosso ambiente. Nós temos o nosso enrolamento de campo, que é onde a gente vai fazer essa geração da nossa força eletromagnética, né? Então, a gente precisa dessa parte dessas espiras para a gente gerar essa força. Nós vamos ter os nossos polos, que vai distribuir esse fluxo. Nosso interpolo, que são polos auxiliares dos polos. E as nossas escovas, que vão manter um contato do comutador com os nossos enrolamentos. Deixa eu dar zoom aqui para a gente ver certinho a imagem. Então, nós temos aqui o nosso estator, né, que é a nossa carcaça. Nós temos o eixo do nosso rotor, nosso comutador, que inclui na parte do nosso rotor. Nós temos as nossas escovas, os enrolamentos do interpolo, o núcleo polar. Então, dentro do nosso motor, né, nós temos várias partes para a gente conseguir fazer essa diferenciação, né, entre o nosso norte e o nosso sul. Então, tem várias partes desses enrolamentos dessa armadura. E para a gente fazer essa diferenciação entre os polos. Mas não se preocupe, a gente não precisa gravar tudo isso. A gente precisa saber mesmo essas três partes que compõem esse motor de corrente contínua, tá? Então, se alguém perguntar, primeira coisa, o que é o motor de corrente contínua? Vai trabalhar com corrente contínua, obviamente, e esse motor também é composto estator, rotor e um comutador. Então, esse comutador é como se fosse uma chave que vai permitir com que essa energia elétrica que vai entrar, ela passe para o rotor. Dentro do estator, nós temos vários enrolamentos e polos que vão auxiliar para ter essa distribuição desse fluxo magnético. Então, o princípio de funcionamento dele é o mesmo, ok? Então, a gente vai excitar ali, ó, eletricamente esses polos, os interpolos e os enrolamentos de campo para gerar uma força eletromotriz. Então, todos os motores a gente vai entrar com uma energia para a gente gerar essa força que a gente daí vai conseguir fazer um trabalho, né? A gente vai conseguir gerar um trabalho que no nosso caso vai ser um movimento. No rotor, né, a gente vai ter esse enrolamento da armadura, que ele vai ser excitado conforme a gente vai excitar a parte do nosso estator. A gente vai gerar essas energias opostas, eles vão se repelir, então a gente vai ter aquela questão, né, de norte e sul, eles vão ficar se atraindo ao polo mais distante. Nessa questão aí, ele vai gerar o movimento. Então, ele vai repelir o polo que está mais próximo e vai se atrair ao polo mais distante. Então, dessa forma, a gente vai conseguir gerar esse nosso movimento. Assim como todos os tipos de motores, vai converter uma energia elétrica em uma energia mecânica. Alimentar sempre com tensão contínua, né? Então, sempre verificar se é uma tensão contínua, que pode vir de qualquer fonte, desde que seja uma corrente contínua. Se caso seja um motor maior, fazer a retificação dessa rede alternada para transformar ela em uma rede contínua, ok? Então, fazendo a revisão, que eu acho bem bom a gente sempre fazer essas revisões, que a gente grava bem, né, sobre essa parte das informações. Então tá, então a gente viu aqui, né, a parte do nosso motor de corrente contínua. Meio chato ficar toda hora falando isso, né, mas o nome já diz, vamos alimentar só com corrente contínua, né, que pode ser bateria, pilha, qualquer fonte de tensão contínua, né, então a gente pode ter um gerador ali de corrente contínua, que a gente vai poder utilizar também. E no caso desses motores, o que a gente vai adicionar ali
que foi o mais destacado é a parte desse comutador, e ele tem essa diferenciação entre os polos. O princípio de funcionamento vai ser o mesmo. A gente vai excitar o estator. A constituição do estator, ele vai ter mais enrolamentos nessa parte de norte e sul. E a forma que é constituído também o rotor, ele vai ficar atraindo e repelindo esses polos, fazendo com que a gente tenha essa rotação do nosso rotor. Mas é isso. Então, é isso que a gente viu até agora desses nossos três. Acho que a ideia mesmo é só a gente conseguir fazer essa diferenciação e lembrar qual é o princípio de funcionamento. Mas, de forma básica, esses três excitou o estator, vai ter uma rotação no nosso rotor, ok? Então, agora a gente vai ver o motor de passo. Motor de passo muito bom de ser utilizado também. Eu não sei se algum de vocês vai utilizar no PI, mas tem bastante motor de passo lá no Senai para a gente utilizar. Eles são bem tranquilinhos de utilizar. Então, esses motores de passo, eles são motores elétricos que a saída dele é para quando a gente precisa de serviços que a gente precise ter uma precisão. Então, como o nome dele já diz, ele vai dando passos, né? Então, a cada vez que ele é excitado, a gente vai tendo acréscimos angulares, né? E a gente controla esses acréscimos por impulsos elétricos através da nossa alimentação. Então, até foi muito legal, né? O Leandro falou sobre ele. Então, ele é utilizado, por exemplo, para a parte de robótica, para a parte de também algumas esteiras que você quer mandar apenas algum tipo de material para um lugar só. Então, ele também é uma opção de utilizar um motor de passo ou às vezes um servomotor. Então, também ele é bem utilizado esse motor de passo. A velocidade de rotação dele vai depender da velocidade que você coloca a parte dos passos. Então, isso aí é algo que o usuário, né, o projetista, ele consegue determinar. No caso, o controlador. Menos intervalo, maior velocidade. Maior intervalo, menor velocidade. Então, se você der um passo agora e demorar um tempão, obviamente a velocidade vai ser mais baixa. Ele vai apresentar um baixo desempenho em altas velocidades. Então, ele não é um motor para você utilizar se você precisa ter uma alta velocidade. Até porque se você precisa ter uma alta velocidade, você provavelmente não vai ter uma alta precisão. Então, ele não é um motor bom para isso, mas ele é um motor muito utilizado. Cada motor tem sua vantagem e a sua desvantagem. Esse motor, ele também é constituído por bobinas, e essas bobinas, elas são alinhadas 2 a 2 e energizadas para atrair o rotor. Então, ele também é composto ali por um rotor, assim como nossos outros motores. A diferença entre eles é essa constituição dessas bobinas, né? Então, essas bobinas, elas são constituídas de uma forma que você vai alimentar cada bobina ou não alimentar, e aí o rotor ele vai ser atraído. Então, só se você alimenta uma determinada bobina, o seu rotor ele vai se mexer até onde essa sua bobina que você alimentou. Então, por isso ele consegue causar uma pequena variação desse ângulo que é chamado do passo, ok? Para a gente determinar o número de passos, é necessário reconhecer quantos passos e quantas bobinas esse nosso motor de passo ele possui. Então, aí é necessário uma consulta ao fabricante para ver se vai atender a sua demanda ou não. Aqui nós temos um exemplo de um enrolamento, né, do motor de passo. Então, ele também é muito tranquilo de ser utilizado com a parte do Arduino. Ele vem aqui, ó, nós temos... Tem vários outros tipos, mas eu coloquei esses 2 tipos aqui, que ele tem 6 contatos e o outro que tem 5 contatos. Então, dependendo, ele já vem, quando a gente faz a compra dele, ele vem com essas cores, né, dos fios, que é onde a gente vai estar ligada a nossa bobina. Então, aqui, ó, por exemplo, vermelho preto, vermelho branco, aí... Eita, que a professora tá cega. Verde branco e verde branco, os dois juntos, né? Então, a gente tem esse, e aí tem o outro que ele já é comutado, que ele tem 5 contatos. Professora, esse aí é o esquema de ligação dele que a senhora está dizendo? Isso, exatamente, é o esquema de ligação. Uhum.
Então, cada bobina, a gente energiza ela. Então, a gente vai ligar ali, no caso do nosso controlador. Vamos usar o exemplo do Arduino. Então, a gente consegue ligar e aí a gente consegue energizar esse nosso motor. A gente vai energizar as bobinas certas para a gente conseguir fazer a rotação dele. Então, quando a gente energiza cada bobina, ele vai fazendo essa rotação por passos. Então, diferente do motor de corrente contínua, né, que ele vai girar o tempo todo que ele está energizado, esse motor ele vai energizando conforme a gente vai energizando as bobinas dele. Então, a gente tem duas classificações quanto ao enrolamento deles, que são os unipolares ou bipolares. Nos casos do unipolares, a gente tem esse TAP central, né, que é o controlador comum, e 4 bobinas de campo, ok? Então, aí depende da constituição desse motor. Acho que o último que eu utilizei era esse de que tinha o TAP central. Vou ver se eu acho o modelo para depois. Vou achar o modelo para mostrar para vocês. Eu tinha ele aqui, eu tinha ele na outra casa, não sei se ainda está lá, mas eu tinha ele. É bem interessante de utilizar ele, e ele é bem facinho assim da gente fazer a parte da programação, porque realmente é só a gente mandar uma energia para ele, né? Mandar um pulso e ele vai fazer essa parte dessa rotação. O acionamento dele é gerado por esses impulsos elétricos para cada enrolamento por vez. Assim a gente vai conseguir fazer uma sequência. Então aqui eu coloquei um exemplo para vocês para ficar mais fácil da gente conseguir fazer essa visualização. Então nós temos, 4 bobinas do nosso motor e a gente vai fazer essa parte da nossa energização. Essa palavra existe? Acho que existe, né? A gente vai energizar o nosso motor, né? Então, no caso aqui, no nosso primeiro passo, a gente teria essa opção de energizar a bobina 0 e a bobina 1. Aí, no nosso segundo passo, a gente energizaria apenas a bobina 0. Então, ele vai dar um outro passo. No nosso terceiro passo, a gente vai ser a bobina 3 e a bobina 0. Então, essa tabela aqui, nosso exemplo aqui, ele vai dar um passo completo, ou seja, né, ele vai dar uma rotação completa nesse nosso exemplo aqui, para se a gente tiver com 4 bobinas, tá bom? Então, a gente vai mandando um pulso para cada bobina e a gente consegue fazer o nosso passo completo. Então, o nosso motor mesmo, ele já vem dizendo, né, como a gente consegue fazer esse passo completo. Tem meio passo, às vezes você vai precisar dar um passo e depois voltar, então aí depende de como vai ser a sua aplicação. Mas se você vai querer fazer como se fosse girar uma roleta, né, então você consegue utilizar essa programação. Energiza primeiro a 0 e 1, depois energiza a 0, então é uma tabela convencional para conseguir dar um passo completo. E essa parte de energizar é só mandar um pulso elétrico mesmo. Um 0 e 1, e aí ele já vai fazer essa energização. Eu acho que essa palavra existe. Então, qual que é a diferença entre o nosso motor de passo e o nosso motor de corrente contínua? Nosso motor de passo também vai ser em corrente contínua, tá bom? Nosso motor de passo, a velocidade dele vai ser baixa. Então, como a gente viu, né? Se a gente vai querer essa precisão, a gente não precisa. E até mesmo para ele executar esse passo, ele depende do tipo de motor, mas a maioria não consegue executar um passo tão rápido. É rápido, mas não é tão rápido. Então, depende da sua aplicação. Mas esse motor de passo, a velocidade dele não é alta. Enquanto o motor de corrente contínua, ele chega a altas velocidades. O torque do motor de passo, ele é alto ou médio, dependendo do tipo de motor. Então, você consegue utilizar ele com uma boa carga nesse nosso motor de passo. Enquanto o motor de corrente contínua pode ter um torque bem alto ou ter um torque bem baixo. Depende também do modelo. Motor de passo, a parte de controle é média, porque você realmente precisa, por exemplo, ver aquela tabela. Então, você tem que ver você tem que fazer esse estudo de como que você quer ter esses passos no seu sistema. Então, você precisa fazer um estudo prévio, saber que hora que você vai energizar cada bobina. Então, por isso ele é um pouco mais difícil. Enquanto o motor de corrente contínua, liga uma vez e vamos. Você não precisa de um controle, né? Então, você 0 e 1, ligado, desligado e segue. A precisão do motor de passo é alta, enquanto do motor de corrente contínua é nenhuma, por causa que você vai ligar e só vai.
A durabilidade do motor de passo, ele é bem maior do que do motor de corrente contínua, até por causa das utilizações dele, né? Onde eles são instalados também faz essa parte dessa variação. Então, uma coisa que você precisa usar com o motor de passo, geralmente não vai ser a mesma coisa que você vai utilizar com o seu motor de corrente contínua. Manutenção, seu motor de corrente contínua vai precisar de manutenção, né? Porque ele vai, onde você vai estar, onde ele vai estar instalado, a gente vai ter uma carga, a gente vai precisar estar fazendo sempre essa manutenção. Enquanto seu motor de passo, até pelo fato de você ter uma programação nele, você tem que ter uma programação para utilizar ele. Então, isso vai fazer com que você já tenha uma manutenção assim preventiva, né? Que você vai estar sempre olhando. Enquanto o motor de corrente contínua, bem provável que você vai ver que ele estragou quando ele parar de vez. Mas não devia ser, mas acontece. Então, aqui nós vimos diferença entre esses motores. Algum de vocês previu se usar... Acho que nenhum de vocês vai usar motor de passo, né? Eu sei que o Leandro vai usar motor de corrente contínua. Rodinei, qual que você vai usar no seu projeto? Nós vamos usar o que eu expliquei para a senhora ontem, o assíncrono. Vocês vão usar o assíncrono. O Leandro vai usar o de corrente contínua, né, Leandro? E o Rafael, o Vitor e o Alan. Por enquanto, ainda não, a gente não tem, né, motor no projeto. Por enquanto. Mas depois vamos ter, né? Oi, tá escutando? Uhum. Por que você deu pra ele o negócio lá pra ele pesquisar se ele já ia falar? Não, tinha que dar um outro motor pra ele falar, não contratar. Meu Deus, eu não sabia, Leandro. Não sabia, não. Eu falei, não dá um motor que ele conhece, dá um motor diferente. Não, Leandro. Não vale isso aí. Não vale isso aí. A senhora deu. Não, eu vou pegar o road depois. Tá bom. Mas sem sair de casa. Porque não sai de casa. Vixe, eu que saio. Eita, ainda bem que tá gravado, e vou mandar pra Juliana. Olha, gente, vamos lá. Então, vamos falar do nosso soft start. Então, a gente vai... Oi, fala. Quer dizer que o motor, ele corrente alternada e corrente contínua é diferente o esquema de ligação, então? Sim, vai ser diferente. Por exemplo, no trifásico a gente vai ter essas 3 fases, né? O jeito dele vai ser diferente da gente fazer essa ligação, enquanto o nosso motor de corrente contínua ele é bem mais fácil de ligar. Então, porque do corrente contínua você tem que fazer primeiro o fechamento e depois tá ligando as bobinas, né? Do motor de corrente contínua? Isso. Que depende. De fábrica, né? Sim. Uhum. Porque daí, para você estar colocando ele para 440, 380, 220, tem todo um esquema de fechamento para você estar fazendo para poder estar ligando ele. Tem toda essa parte, a parte de comando dos motores, né? Esses motores de corrente contínua e motor de corrente alternada, ela é mais complicada do que, por exemplo, se a gente vai utilizar um motor... Não, eu falei certo. O motor de corrente alternada é mais complicado a gente fazer essa parte de... Não mais complicado, né? Mas a gente vai exigir um maior conhecimento de fazer essa parte dessa ligação do que fazer de um motor de corrente contínua. Que eles são mais tranquilos de se trabalhar, assim, da gente fazer esses esquemas de ligação. Até mesmo para ligar na parte do CLP, os motores de corrente contínua são mais tranquilos de fazer essa parte dessa ligação. Então, porque no CLP você usa também ele no 380. Sim. Uhum. Fazer todo o esquema de fechamento, né? Sim, utiliza também. Mas tranquilo então, professor. Deixa eu ver o negócio aqui. Aí, hoje, na nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre o que é cada um desse equipamento, mas a gente não vai ver ainda sobre essa parte de ligação, tá? Então, a gente vai deixar para a nossa aula de quinta, para a gente ver como que faz as ligações. Então, tanto que aí, por isso que eu vou colocar no final esse simulador,
para a gente relembrar como que eram as partidas desse motor, quando a gente faz de uma partida de um motor trifásico, por exemplo, uma partida direta bem simples, para a gente relembrar como que faz, quais são os componentes que tem. Aí depois a gente vai adicionar esse soft start e o inversor de frequência, tá? Mas aí, vamos primeiro, acho que talvez vocês já deram uma pincelada sobre o que é eles, mas vamos ali rever, né, o que são cada um desses equipamentos. Vamos lá, então. Quando a gente faz a ligação do nosso motor, dependendo do que a gente vai querer no nosso início, a gente vai usar um tipo de partida. Mas tudo tem uma consequência também, né? Se a gente parte ali com uma corrente muito alta, então a gente às vezes precisa já de uma corrente de partida muito alta. Isso vai, com o tempo, danificar o nosso motor, mas a gente usa também esse tipo de partida. Tem outros tipos de partida, como a estrela triângulo, que acho que é o que o Rafael estava fazendo a ligação hoje, né, Rafael? E nós temos outros tipos, que é com soft start e com o inversor de frequência. Quando a gente faz essa ligação com o nosso soft start, o que acontece com a nossa corrente? A gente vai partir e a gente não vai ter essa corrente de pico, né? Então, a gente não vai já chegar exigindo do nosso motor, né? Então, a gente vai ter uma corrente inicial, vai ter um pico, mas vai ser bem mais, aqui a gente vê na comparação, então, no partida direta, a gente parte com a corrente máxima ali e depois vai baixando e estabiliza. Enquanto no nosso soft start, que é esse aqui em verde, a corrente vai aumentando com o tempo, a gente tem um pico, mas é bem mais baixo do que no partida direta, e a gente vai ter, depois a gente vai ter essa estabilização. Então, dependendo da aplicação que você vai ter, você não vai querer essa corrente de partida alta já, né? Você já não vai querer ter essa corrente logo no seu início, no início do seu processo, esse tipo de corrente. Então, você utiliza esses recursos, como o soft start e o inversor de frequência. Essa é a carinha dele. Então, essa é a carinha do soft start. Cadê a marca? Não lembro a marca desse. Não tem nem a marca aqui. Mas então, vamos ver quais são as partes dele aqui, ó. Depois a gente vai ver qual que é mais a fundo, qual que é a função dele. Vai ter a parte da alimentação trifásica, então vai entrar uma alimentação. Tem a parte da alimentação de entradas digitais, então a gente consegue fazer o comando dele de forma digital. Tem para a parte da IHM, para você ter essa interface, saídas digitais do seu relé, esse tipo aqui, tá? Opa! Vão ter a saída para o motor, LEDs de indicação para saber como que está o estado do seu soft start. Vai ter a parte de desabilitar ou não a proteção do seu motor. E ajustes da tensão, do tempo de aceleração e desaceleração do seu motor. Então, é bem mais completo do que se a gente só fizer a ligação, por exemplo, de partida direta, que a gente vai ter um botão ali para a gente ligar e desligar. Então, esse aqui a gente consegue trabalhar com a corrente dele, o tempo que ele vai acelerar, o tempo que ele vai desacelerar, e a gente também consegue pegar essas informações e a gente jogar de um controlador para ele, e a gente consegue sempre estar visualizando qual que é a velocidade que esse motor está. Então, é uma diferença já na parte de tecnologia. O soft start, então, ele é um equipamento eletrônico que vai controlar essa potência do nosso motor. Assim, no instante que ele parte, também como no instante que ele freia. Então, ele é composto basicamente por semicondutores. Então, como que é o nome desses semicondutores, né? Então, eles chamam tiristores. Os semicondutores são como se fossem chaves mesmo, né? Então, esses tiristores, eles são como umas chaves. Então, aqui nós vemos um esquema bem basiquinho dele, né? Então, é como se ele tivesse esses 6 tiristores, se a gente fosse colocar de uma forma eletrônica. Então, é como se fosse essas 6 chaves que vão fazer o controle dessa nossa corrente. Então, assim como se a gente tem o nosso interruptor, se a gente está desligado, ele não vai deixar passar nada. Se a gente liga, ele vai deixar passar. A junção desses 6 faz o controle da nossa potência, o controle da nossa corrente. Então, como eles são juntados, a gente consegue fazer esse nosso controle.
Então, através desses ângulos, né, dos tiristores desses semicondutores, a tensão da partida ela vai ser reduzida, né? Então, a forma que esses tiristores são colocados, né, no nosso soft start faz com que a nossa tensão de partida seja reduzida, diminuindo assim os picos de corrente que são gerados, por exemplo, numa partida direta, que esses motores, né, a gente tem que tirar esses motores da nossa inércia. Então, uma partida direta, por exemplo, para tirar precisa de uma corrente alta. Já do jeito como esses soft starts são constituídos por esses tiristores, a gente diminui esse pico de corrente para tirar ele da inércia. Ele não vai alterar a velocidade de rotação do seu motor, mas ele vai fazer essa parte da sua potência, né? Então, ele vai conseguir alterar essa parte da potência e da corrente do seu motor. Ele vai fazer essa atuação, né, de tensão e controlar qual que vai ser a corrente. Então, ele vai alterar a corrente e alterar a parte da sua tensão. É um chaveamento mesmo, então, para a gente lembrar de forma mais fácil. Então, a ideia é vocês lembrar, quando vocês como que fala? Ai, gente, a professora de vocês está ficando velha. Quando vocês se depararem com o soft start, a primeira coisa que vocês têm que lembrar é que ele é esse equipamento eletrônico que a gente vai conseguir diminuir a corrente de partida dele e a gente vai fazer o controle da potência desse nosso motor, sem alterar a nossa velocidade de rotação. Ele é composto como se fosse de chaves, que são esses semicondutores, né, que vão fazer esse chaveamento, e é isso. Então, quando vocês lembram, falou de soft start, tem que lembrar isso. Não precisa lembrar muita coisa, que se a gente precisar de mais informação, a gente sabe que a gente sempre consegue correr atrás, né? Mas lembrar sempre do básico para a gente aprender. Tem coisas que a gente tem que aprender, assim, né? Que tem que ser aquelas coisas básicas que a gente tem que ter sempre em mente, para caso um dia a gente vá utilizar, a gente sabe pelo menos de onde a gente partir. Então, se a gente precisa controlar a potência desse nosso motor, para ele não ter, no nosso processo, a gente não pode ter essa corrente de pico e a gente quer fazer esse controle da nossa potência, uma opção é o nosso soft start, ok? Então, ele vai aumentar de forma gradual a nossa tensão, assim fazendo com que a gente tenha uma partida suave e sem aquela nossa corrente de pico diferente do nosso partida direta, ok? Para a gente fazer agora o nosso controle dessa nossa tensão, a gente vai também fazer o controle da nossa corrente alternada não, desculpa, falei errado, da nossa corrente elétrica. Quando a gente faz uma partida direta, a gente tem uma corrente nominal do nosso motor, né? Que é aquela corrente que o nosso motor vai trabalhar da forma contínua. Quando a gente faz uma partida direta, ela pode ser até 7 vezes maior. A gente viu ali na nossa primeira imagem, naquele nosso primeiro gráfico, diferente quando a gente tem um soft starter, ele vai reduzir de 3 a 4, a gente vai ter reduzido de 3 e 4 vezes esse valor da nossa corrente nominal. Então, a gente vai ter um menor estresse mecânico do nosso sistema. Obviamente, se esse motor, né, ele não vai estar toda hora partindo, né, com essa corrente de pico muito alta, a gente vai ter uma durabilidade, uma vida útil maior. Então, todo o nosso sistema também ele vai ter um desempenho, uma durabilidade maior do que se toda vez ele partir com uma partida direta. Então, utilizando esse soft starter, a gente consegue ter essa redução e esse aumento da nossa vida útil. Então, muitas vezes é importante avaliar, né, que às vezes você vai pagar um pouquinho mais caro, mas com o tempo é um investimento, né? Então, acaba se pagando. Beleza? Então, é isso que a gente viu aqui por enquanto. Aí depois, na aula de quinta, a gente vai ver como que a gente consegue fazer o acionamento. Mas aí, por enquanto, que eu preciso que vocês fixem, porque quinta-feira eu vou perguntar para vocês o que é um soft starter e vou perguntar também o que é cada tipo de motor, porque eu quero que vocês estejam bem fixos nesses conceitos. Tá bom? Vocês querem 15 minutos para beber uma água? Eu falei bastante. Acho que já deu quase uma hora eu falando aqui. Deixa eu parar aqui de gravar.